Fala meus amigos, fala minhas amigas. Vamos trazer hoje mais um absurdo que em algumas palavras também traz uma clareza, né? Primeiro ponto. A gente sabe que o processo de Lula jamais foi esclarecido, né? Ou melhor, ele é um descondenado. Somente isso. Com a manobra do STF, ele foi posto às ruas para concorrer à eleição e chegar aonde o sistema queria. Novamente a cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Pois bem, para provar primeiramente, para acabar com a falácia de que ele foi inocentado, a realidade é que dentro dessa manobra o STF colocou ele novamente em fase primária, né? A primeira instância em seu processo, a fase de provas, né? De reunir provas. Eis que o argumento é que ele deveria ter sido julgado na Justiça de São Paulo, não em Curitiba, pelos seus crimes, ou na Justiça de Brasília, porque teoricamente seriam crimes federais. Ponto. Esclarecido isso, que qualquer pessoa sensata já tem conhecimento, vamos comprovar, né, e acabar com a falácia dos loucos, dos fanáticos que dizem que ele não foi condenado, que ele foi absolvido, inclusive ele mesmo e o senhor William Bonner, né? Vamos acabar com essa mentira, porque foi levado de volta à 13ª Vara da Justiça Federal, né, da Polícia Federal, em Curitiba, né, voltou para Curitiba, no final das contas, o processo do Lula, do sítio de Atibaia e do triplex. E toda a polêmica se gerou, desde a tal Vaza Jato, né, que colocou como os procuradores, Deltan Dallagnol, o juiz Sérgio Moro como suspeitos, então a condenação de Lula não poderia ter sido feita, mesmo que ela tenha sido corroborada pela segunda instância, né, mais 5 juízes, mais 3 juízes, por mais 5 juízes no STJ, terceira instância. Depois, no segundo processo já não era nem o Sérgio Moro, era a juíza Gabriela Hart, que também foi ratificada pela segunda e pela terceira instância. Ponto. Provas de sobra, juízes de sobra condenaram o ex-presidiário Lula. Eis que, dentro dessa manobra, né, na tentativa de zerar a história, apagar a história e zerar a ficha do criminoso, foi colocado para julgar o seu processo um senhor chamado Eduardo Apio, na 3ª Vara Federal de Curitiba. Ele, então, é o atual responsável pelo julgamento, pelo processo de Lula, né? E aí, pessoal, fizeram uma pesquisa a fundo, né? Óbvio que tudo se aparece, não adianta esconder mais nada hoje em dia. Eis que esse senhor Eduardo Apio fez que é o responsável atual, era o responsável atual pelo novo julgamento de Lula, né? Já que foi considerado imparcial o Sérgio Moro, ele fez uma doação para a campanha, vejam só, de Lula em 2022. Foram fazer uma pesquisa do próprio e-mail, do próprio gabinete, né, da pessoa jurídica e física, do senhor Eduardo Apio, para um site chamado Lu22. Ouçam bem, Lu22. Né? O juiz, quando foi questionado pela corregedoria, né, depois de toda a polêmica, se não ter feito doações, fez uma doação para uma instituição, mas que não tinha nenhum fim ou ligação política, né? E Lu22 era apenas um nome de uma senha, né? Que era uma senha para evitar hackeação e coisa e tal, né? Vejam só que coincidência, a senha do juiz, do magistrado, que vai julgar o Lula, nessa tal doação, era Lu22. Né? Fez essa senha, esse e-mail, fez a doação para a campanha do Lula. É muita coincidência, né? Que o e-mail de segurança dele, né? Que o ID de segurança dele chama-se Lu22, fazendo uma campanha
para Lula em 2022. Né? Então, qual que é o resumo dessa história, meus amigos? Para o sistema funcionar, ele tem que dar um ar de legalidade. Dentro da justiça ele se usa do STF, né? Como todas as atrocidades e arroubos que a gente vem vendo. Se acusa, se cria uma história, como foi para destruir a moral da Lava Jato, soltar todos os criminosos, mais de 160 presos, mais de 280 condenados, mais de 13 bilhões, 6 recuperados, os outros ainda em trâmite na justiça. Tudo isso leva a o STF voltar o caso no final, para dar uma moralidade, não já encerrar de vez, para não ficar tão na cara assim. E aí eles colocam quem? Ora, vamos colocar um juiz parcial. Né? O Lula tem que ser julgado por um juiz parcial, até porque ele é o rei do povo, um injustiçado, um preso político, né? Como a esquerda diz. Lula livre, né? Vamos colocar quem? Vamos colocar um juiz parcial. Um sujeito, o ID Lu22, fazendo doação para a campanha de Lula em 2022. Ou seja, isso é ser parcial. Alguém viu isso na imprensa? Tenho certeza que não, né? Mas é um fato. O juiz, vou repetir o nome dele, o senhor Eduardo Apio, foi afastado do caso, atualmente está afastado do caso e está sob investigação a sua doação, né? Pela Corregedoria e pelo Ministério Público Federal. O pior dessa história, meus amigos, se não bastasse se colocar esse cara, esse cidadão, para julgar o tal processo que tinha sido corrompido, né? Para julgar o criminoso Lula. Se não bastasse isso, vejam só, esse sujeito, como prega a legislação brasileira, é afastado, se for comprovado fiamente a sua má índole, ele perde o cargo, mas ele é aposentado. Ele não responde processo nenhum em justiça. Ele vai ser aposentado com todos os benefícios, todas as regalias das que ele tem como magistrado, como juiz. Ou seja, fica por isso mesmo, não tem polêmica, não tem teorias da conspiração, nada. Informação, reportagem, isso, aquilo, sujeito, vaza-jato. E o vaza-sistema? E o vaza libera geral? Não tem. Então tá aí. Foi pego no flagra o juiz parcial que é imparcial a favor de Lula. Temos que ficar de olho aberto, meus amigos, porque o sistema não é brincadeira. O Brasil não é para amadores.